Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no primeiro episódio do Paraíso Cast. Afinal, para bom empreendedor, Paraíso Cast basta. E a nossa convidada... Pera. Um recado antes, tá? Para você que está nos acompanhando, houve um probleminha técnico aqui, já estamos resolvendo, mas esse primeiro episódio será todo gravado pelo Instagram do Paraíso Shopping. Depois, vocês vão poder acompanhar o episódio integral lá pelo meu canal no YouTube. Tudo bem, Débora? Tudo bom, Soraya? Eu estou bem, obrigada. E você? Tudo bem. Um pouquinho nervosa, primeiro podcast. Tá tudo certo, né? Gente, temos aqui a super Débora Grace Martins, super porque realmente, né, pela história da Débora e todo o papo que vai rolar aqui hoje, nós sabemos bem que ela tem uma experiência muito boa no empreendedorismo. Débora Grace Martins é presidente do Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial e Empresarial de Santarém, o Conjove da ACES, advogada atuando na área de educação há mais de 20 anos, por meio da gestão da franquia Microlins, em Santarém e Itaituba, e polo da Universidade de Uberaba, em Santarém. Você é de Uberaba? Não, eu sou paranaense. Paranaense? Paranaense. Conta pra gente. Como é que tu viestes parar aqui? Conta um pouquinho. Quem Posso é a falar Débora? Um Olha, eu adoro falar. Olá, primeiramente, olá a todos. Meu pai era bancário, né? Do antigo Bamerindos. Certo. E nós somos paranaenses. E nesse ele foi sendo transferido naquela época que estava expandindo a região norte. E, houve um incentivo para as pessoas virem morar em Rondônia, algo do tipo. E meu avô veio. E nisso, acho que para ficar mais perto da família, surgiu uma oportunidade para meu pai ser transferido para o Pará. E ele foi transferido, primeiramente para Capanema, depois para Belém e depois para Santarém. Eu cheguei em Santarém com 8 anos de idade. Você chegou... então você já é santarena, né? Já não, eu me considero santarena. Já ganhou o título de cidadã santarena? Ainda não. Olha, minha gente, vamos abrir esse olho, porque essa mulher trabalha e faz muito pela cidade. 20 anos na educação, né, Débora? Sim, a gente tem franquia, a Microlins, ele saiu do banco, depois de 28 anos de banco, ele saiu e ele adquiriu a franquia Microlins em Santarém em 2001, novembro de 2001. A gente acabou de completar 22 anos, agora dia 16 de abril de inauguração. E depois de 2007, a gente expandiu para educação à distância, pós-graduação e graduação, que é a Universidade de Uberaba. A gente tem, acho que a parceria desde 2007. E em 2013, se eu não me engano, a gente abriu a unidade de Itaituba da Microlins, que agora também está expandindo para a faculdade Microlins lá em Itaituba. Então, a gente tem em Itaituba há 10 anos. Então, tipo assim, eu na época eu fazia Direito, né? Eu fazia faculdade de Direito. E ficou naquela questão, e aí, eu sigo carreira ou eu vou trabalhar na empresa da família? Só que, tipo, eu sentia essa necessidade na época de ficar com a família para ter uma sucessão. E já que a minha irmã era da área de saúde, meu pai precisava de ajuda, querendo ou não. E ele acabou me convencendo a ficar com ele e não seguir carreira. E foi daí que, digamos assim, eu tirei meu AB, tudo certinho, nunca advoguei, porque eu não gosto muito de briga, então não é muito a minha praia, gosto mais de conciliação, de conversão. Né? Fui pro empreendedorismo. Aí eu fui me descobrindo naquilo, fiz pós-graduação, N cursos na área comportamental, administrativa, financeira, pra gente ir pegando o que a gente não vê. Agora eu digo o seguinte, o direito, ele é um leque para todas as áreas, porque ele te dá toda uma visão da parte administrativa do empreendedorismo, então ele é muito bom. Eu tenho vários amigos e conhecidos que fizeram direito, mas não seguiram carreira e estão nessa parte empresarial, porque ele te dá uma visão muito legal. Sim, amplia muito, né? Débora, conta pra gente. Gente, vocês estão percebendo que vai rolar um papo muito bacana sobre empreendedorismo aqui também, né? Para quem não conhece ainda, o Paraíso Cast é uma plataforma, né, que vocês estão acompanhando aqui, né, de um lugar para você trazer suas dúvidas. Você pode, inclusive, fazer os comentários aí pelo Instagram do Paraíso Shopping, trazer suas dúvidas, falar, comentar sobre tudo que vai rolar por aqui. E lembrando que nós temos apoiadores nesse primeiro podcast. Vocês podem acompanhar aqui alguns que estão passando aqui na nossa tela, né? Enfim, são pessoas que estão realmente acreditando e que empreendem aqui na Amazônia. E a importância, né, Débora? O que te fez? Você já falou um pouquinho sobre o empreendedorismo e o que te fez permanecer no empreendedorismo? O que te fez ir para esse lugar? Na realidade, assim, eu trabalho com educação, né?
Sim. Então, a missão da empresa, da Microlins, é transformar sonhos em realidade por meio da educação. Então, eu me vejo como uma pessoa para ajudar as pessoas. Então, certo. Eu vi através daquilo vários locais que eu passo, às vezes, que eu ajudei uma pessoa a conseguir um emprego, ou a crescer profissionalmente, ou a realizar um sonho, é isso que me motivou a continuar. Então, tipo, isso que me fez... Eu não fiquei nem tanto pelo empreendedorismo, sabe? Eu fui seguindo o fluxo. Eu fiquei mais pela questão de ajudar pessoas. Então, eu costumo dizer que até mesmo as pessoas que trabalham com a gente, os colaboradores, eles são os nossos alunos internos. A gente está ali para formar eles, para que eles possam crescer e seguir rumos maiores. Então, eu fiquei mesmo que para ajudar as pessoas, não foi nem pelo empreendedorismo. E acaba que esse servir, né? Esse servir faz com que você entre, né, para o empreendedorismo, né? Qual o maior desafio que você encontrou durante esse tempo todo na caminhada, né? Nessa caminhada que você se colocou, no lugar que você estava? Quando você começou aí, o que você encontrou de desafios? Você veio para cá, você construiu sua história com a sua família dentro da cidade. E quais foram, quando você optou pela sua vida profissional, o servir, né? Quais foram os maiores desafios aqui que você encontrou? Olha, por exemplo, é uma empresa familiar. Sim. Certo? Então, existe uma ideia pré-estabelecida que o filho do dono não trabalha, ou ele não tem capacidade para estar lá. É uma espécie de um preconceito. Só está porque é filho do dono, né? Isso. Então, no início, eu era muito nova. Sim. Então, me faltava maturidade também, né? Digamos isso, né? A gente sabe disso, é uma pessoa muito nova, 18, 19 anos. A gente tem que ter essa noção também que minha parte comportamental foi tendo que se trabalhar por muito tempo e ainda é trabalhada porque ninguém atinge a perfeição, né? A gente está sempre em busca de evolução. E a minha dificuldade foi mostrar que eu tinha capacidade. Então, eu sempre trabalhei na época, às vezes eu chegava na empresa, sei lá, 7, 8, 9 horas da manhã, ficava até 10, 11 horas da noite. Até hoje, por exemplo, quando eu vou para a unidade de Itaituba, eu saio 11 horas, já cheguei a sair meia-noite. Teve uma vez que a chave quebrou, fiquei presa dentro da loja. A minha sorte é que eu achei um chaveiro para me tirar lá de dentro 11h30 da noite. E tipo, você sempre tem que mostrar mais. Com o tempo, eu esbarrei em outras situações. A questão por ser mulher. Então, só que eu sou uma pessoa, como eu posso falar, hiperativa em primeiro lugar. Eu não sou muito descaparada, eu não consigo. Sim. Mas eu também tenho não diria um gênio forte, eu sou uma pessoa de opinião. Então, tipo, eu nunca me bati com essa questão de ser divisão homem e mulher. Mas em alguns momentos, sim, eu enfrentei, talvez em vários momentos, essa questão da idade por ser muito jovem, a questão por ser filha do dono e a questão por ser mulher. A questão por ser mulher já não foi dentro da minha empresa, foi mais para ganhar o respeito fora, digamos assim. Então, eu acho que eu sempre tive que trabalhar mais e demonstrar mais para conseguir ter o seu respeito e reconhecimento. Pois é. Tanto o direito, como você falou que fez a faculdade, né, que cursou, mas não quis advogar, porque você não gosta de briga. Vamos começar a cutucar a Débora. Aí você foi para o empreendedorismo, que é um lugar, né, onde, principalmente aqui na nossa região, ainda é muito masculino, certo? Sim, tem muitas mulheres que empreendem, mas existem muitos homens, é um lugar, digamos assim, mais masculino hoje, certo? Sim. E nós sentimos essas dificuldades quando a gente entra nesse mercado, certo? Além de ser mulher e entrar no mercado, trazer novidades, trazer inovação, trazer novas perspectivas, enfim. O que você mudaria? O que você aconselharia, né? O que você diria a uma mulher que começa a empreender, que está passando por algum tipo de dificuldade, enfim, que, por exemplo, eu sou mulher, eu vou ali, eu tenho até vergonha de falar porque é tanto homem dando opinião que eu não quero falar e etc. O que você diria para essa mulher? O que a Débora aconselharia? Persistência. Persistência. De que forma, Débora? Eu nunca vi, por exemplo, quando eu entrei, hoje eu estou como presidente do Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial e Empresarial, estou com jovens. Tem 10 anos que eu estou no associativismo. Certo. Quando eu entrei com jovens, acho que será tipo de 10, 15, 20 anos, eram só homens. Eu fui a única mulher por 2, 3 anos ou mais. E isso nunca me acanhou, nunca me abalou. Eu sempre, tipo assim, mas eu sempre fui muito respeitada.
vontade de ter mais mulheres lá, que eles acham que eu tinha até privilégios. Tinha vantagem. Para poder ter algo assim, ter mais mulheres que eles queriam manter, queriam mais mulheres no grupo, mas elas nem entravam e não engajavam. Então, persistência. E nunca se deixar abalar, eu sou mulher, então, eu não posso falar. Não existe isso. Se você não lutar, independente de ser homem ou mulher, você não lutar pelos seus objetivos, pelos seus sonhos, eles não vão chegar até você. Então, você mesmo tem que olhar assim, eu sou capaz e eu posso, independente de ser homem ou ser mulher. Por ser homem, ele não é melhor do que eu. Sim, claro. É por isso que eu digo, empreender é um lugar realmente que veio muito atuar, onde muitos homens atuavam, certo? Hoje já tem um número muito maior. Na pandemia, as mulheres precisaram deixar lugares, né, os seus negócios, para ir para dentro de casa. O que você fala sobre isso? O que você traz dessa época? Você já estava no Conjovem nesse período? Já era. Eu entrei, eu acho que em 2015. Durante a pandemia, eu acredito que eu já era vice-presidente já na época. Certo. E quais eram as demandas que chegavam, assim, locais, né? Ajudando a questão de máscara. Eu lembro que a Associação Comercial atuou bastante nessa questão. Máscara, doação de álcool, a questão dos respiradores, na época, ela atuou bastante nesse sentido. Foi feito um bom trabalho. Mas eu me lembro nessa época da pandemia, de ter, pós-pandemia, de ter lido um assunto que eu acho que começado algum debate no sentido que muitas mulheres que foram para dentro de casa, elas passaram a ser empreendedoras. Porque, eu tive que deixar meu emprego porque eu não podia cumprir uma carga horária, eu saí de casa porque eu tinha que cuidar da casa dos filhos e as crianças não podiam ir para a escola. Isso aqui na região? Ou também. No cenário nacional? Eu chego no cenário nacional, mas certo. Aqui aconteceu. Inclusive, eu tenho o exemplo de duas colegas que elas criaram uma empresa durante a pandemia. Olha só, mulheres, entendeu? Uma história muito legal, que você nasceu ali, naquela necessidade, porque você tinha que entregar mais deliveries. Então, criou-se um mercado, elas viram essa oportunidade, elas abriram uma empresa. Então, a visão que eu tenho é que muitas mulheres aproveitaram a oportunidade e viraram empreendedoras. Então, elas deixaram de ser empregadas para serem proprietárias, digamos assim. Certo. Temos comentários, temos alguma... Ainda não, né? Olha, nós temos uma galera aqui, daqui a pouco a gente mostra para vocês, tá? Muito boa. Vai ter... Nós também vamos falar daqui a pouco sobre a promoção que vai ter Dia das Mães, né, Aline? Aqui no shopping, enfim. É um horário em que a nossa querida Débora vai descansar. Daqui a pouquinho, tá, Débora? Porque a gente ainda tem muita história para contar. Eu te conheci no evento do Sebrae da Faciapa, certo? Sim. Naquele evento onde as lideranças, né, foram se reunir para buscar novas alternativas dentro do empreendedorismo aqui na região, certo? O que você acha? Aqui no Oeste do Pará, o que você aconselharia? Eu te vejo realmente como uma pessoa que está à frente desse movimento todo, né, de comunidade empreendedora. O que você aconselharia para quem vem, né, para quem vem e precisa transformar, ou então se reinventar, ou está ali perdido, eu não sei o que eu faço da minha vida? O que você aconselharia para essa pessoa? Então, o associativismo, falo muito rápido, às vezes eu me engajo. Tá tudo bem. Ó, fica à vontade também, tá? Obrigada. É altruísmo. Como a gente está ali, a gente é um trabalho voluntário. Por exemplo, certo. Aquele encontro que houve no Sebrae era um encontro promovido pela FACIAPA, que é a Federação das Associações Comerciais, que eram várias associações comerciais no mesmo local para trocar ideias de networking. Então, o associativismo, ele te ajuda a encontrar respostas. Ele te faz muito networking. A gente aprende ajudando o outro e ajudando a sociedade. Ali é um grupo de empresários em busca de um objetivo único. Então, eu bato muito nessa tecla que o Conjovem, por exemplo, é uma pós-graduação, um mestrado que você aprende na prática. Então, muita coisa que a gente vê na faculdade ou vê no mestrado, a gente não vê, a gente vai ver na prática mesmo, não vê na teoria. Então, a gente aprende muito com o outro, com o colega. Então, a gente vê você tem contato com pessoas que estão iniciando, a gente tem Conjovem com 19 anos, como a gente tem contato com empresários consolidados, como o seu Walter Durães, como o Roberto Branco, que são pessoas que têm uma bagagem muito grande para te passar. Então, eles te ajudam, só de você ver eles conversando, eles fazendo
gente trouxe algo de bom, era uma satisfação, mas ao mesmo tempo a gente aprendeu muito ali, com a convivência com outros empresários, a gente, com os colegas, e às vezes uma dor que você tem, você de um ramo totalmente diferente do meu, é a mesma dor que eu tenho. E a gente conversando aqui, às vezes pós-reunião, às vezes a gente vai jantar, alguma coisa do tipo, aí surge o assunto, um ajuda o outro. E às vezes o teu negócio pode ser, você pode ser meu fornecedor. Então ali a gente faz negócios também. Então o que eu diria? Procurem as associações comerciais da sua região, tentem se aproximar mais. Não é só, você tem acesso a informações, você tem acesso a capacitações e você pode aprender muito através do networking, através do contato. Olha só, me conta, existe algum fato engraçado que você lembra nessa sua trajetória toda que você gostaria de compartilhar aqui com a gente, por favor? Engraçado, eu não lembro não. Engraçado, você não lembra no empreendedorismo? Por exemplo, um zíper estourar no meio de um... Ah, não, olha, hoje quando eu tava vindo pra cá, eu tava quase atrasada em cima da hora, a calça rasgou comigo dentro, olha só, né? E eu emagreci, eu não fiz o que eu tava gordinha, eu emagreci, a calça rasgou comigo dentro, então. Mas essas coisas, assim, dia de evento, a gente fala, acontece as coisas, então, tipo, a gente já leva na normalidade. Sei lá, salto que quebra, carro que quebra, coisa que não funciona na hora, a gente adoece. Teve um evento no passado, nos primeiros eventos do Liquida no dia, mas no dia eu peguei, na época que tava tendo essas viroses, eu peguei a virose, eu não aguentava nem falar no telefone. Então, a sorte que a gente tem uma equipe muito boa e passei a bola, mas tipo assim, tudo acontece, então você tem que estar preparado para tudo. Certo. E é exatamente nesses momentos que a gente precisa exercitar uma habilidade chamada criatividade, né, Débora? E a criatividade, ela tem que estar impregnada na pessoa que decide empreender, certo? Qual foi o movimento dentro do Liquida que você disse assim, nossa, esse aqui foi o que eu considerei, tipo, fui bem criativa, trouxe pessoas de fora. Conta pra gente tuas experiências dentro do Liquida, porque fala do Liquida pra gente, né? A importância do Liquida para a cidade. Eu não costumo dizer que essas ideias são minhas, certo, é uma equipe, é uma equipe, todos, né? Então, eu sempre digo a nossa ideia, mas eu acho que o nosso diferencial no passado nós temos virado blogueiros. A gente veio, inclusive, aqui no Paraíso, a gente fez ali a Tome, a gente fez a Life, eu fiz numa loja, o outro colega fez na outra, a gente fez uma Safra, fez Droga Mil. Então a gente acabou descobrindo um lado e nem nós mesmos sabíamos, mas em busca de ajudar essas empresas para que elas pudessem vender mais. Tipo assim, a minha maior satisfação no Liquida é um evento que dá... Conta pra gente do Liquida um pouco. Muito trabalho, sim, internamente. Ele é um evento que a gente começa a trabalhar nele 6 meses antes internamente, porque ele é um evento que ele é feito todo através de apoio. Ele é um evento que tem um orçamento um tanto quanto alto e a gente precisa de apoio para ele poder executar. Sim. Então a gente começa a articular e planejar meses antes para buscar parceria, para depois abrir a divulgação. Então é todo um trabalho interno, uma articulação interna muito grande, que às vezes as pessoas não têm noção de quanto a gente sonha e baixa a cabeça por isso. E nós somos voluntários. Então a gente está ali, a gente doa o nosso tempo para que a economia se movimente. O Liquida, ele, através de pesquisas, ele movimenta mais de 8 milhões na cidade. Então, E para o empresário, qual que é a importância do Liquida? Ele leva um produto específico? Como é que funciona? Não, ele foi criado, a gente fez a 10ª edição no passado, mas durante a pandemia não teve. Então, foi criado uns 12 anos atrás, com a ideia de você fazer rodar o seu estoque. Há muitos anos essa era a ideia, tipo assim, fazer ele no final de ano, porque para poder pegar o estoque e você renovar para o Natal e Ano Novo, né? Com o tempo, eu acho que já não tem muito mais tanto essa posição, porque se expandiu muito. Então você vê lojas online, você vê lojas de material de construção, você vê pet shop, você vê loja de... Antigamente era muito voltado para confecções, sim, sapatos. Hoje você vê uma diversidade muito grande. Então, tipo assim, o empresário, ele é o Black Friday Santarém, amazônico, da regional. Então, é onde você vai ver a sua loja movimentada. Tipo assim, no último dia do Liquida, sábado, eu saí de porta em porta, não vou dizer todas as lojas, porque são mais de 200. Mas eu fiz ali umas 2 ruas do centro, assim, meio que a paisana disfarçada, dando uma volta. E, tipo assim, a gente poder ver o empresário com a loja cheia, aquele movimento, a loja bagunçada, que às vezes ele tá ali naquele pique, aquilo é gratificante pra gente, porque a gente, sendo empresário, a gente sabe que tem dia que não vende quase nada, tem dia que não vende nada, e no dia que vende muito é uma
satisfação dele, não. Então a gente está sempre em busca. E a gente vê, tipo assim, a minha satisfação, a nossa satisfação da equipe foi a gente ter visto no final do sábado, tipo assim, 6 horas da tarde, o centro está com loja aberta ainda, com loja entreaberta, com uma porta entreaberta com gente dentro. E a gente passar, eu ir nas lojas perguntar se eles queriam mais cupons, porque a gente faz o sorteio de brinde para quem compra, e eles não terem, eu tenho que esperar 15, 20 minutos porque tá todo mundo ocupado. E eu não estou com pressa, não tem problema, eu estou aguardando. E essa era a nossa necessidade. Então, isso ver empresário que estava, às vezes, como eu posso falar, triste, já às vezes sem esperança no seu negócio, porque às vezes porque eu estava parado. Mercadoria parada fica pesado, né? Isso, às vezes as vendas estavam paradas, eles não estavam tendo movimento. Naqueles 3 dias, dá um boom. Eu escutei, tipo assim, uma grande rede de loja falar que os vendedores dele, o gerente ganhou, se não me engano, um jogo eles bateram a meta nacional, uma coisa assim, de vendas naquele período, e eles ganharam, o gerente ganhou um jogo de mesa de 6 cadeiras e os 2 vendedores ganharam bicicletas ergonômicas. Aí quando eu brinquei e eu não ganho nada, também quero ganhar. É essa a satisfação, tipo assim, a gente vê que a gente traz uma esperança renovada para aquele empresário, que ele tem como continuar, que o mercado não está movimentado, só que a gente precisa de criatividade para se manter. Então, o Liquida, ele é um dos eventos, mais importantes, ele está no calendário de Santarém oficial já, que a gente faz a sessão comercial, que tem uma visibilidade muito grande, mas porque a gente faz a economia girar e a gente faz, eu acho que a esperança de um dia melhor para o empresário ser melhor. Então, tipo assim, a gente vê o vendedor feliz por estar vendendo, vai ganhar um bônus, ele vai ganhar uma comissão maior, às vezes ele vai poder pagar uma conta que está atrasada, ou vai poder comprar um presente para o filho. Então, o Liquida, ele é um evento em Capanema, ele tem mais de 20 anos. Bragança também tem. Bragança tem, Juruti tem, em várias cidades aqui do Pará tem, mas Capanema ele é um dos mais conhecidos, porque em Capanema até um vendedor de água de coco entra. O nosso sonho é ter esse engajamento. Essa expansão, né? Só que a gente sabe que é um trabalho a ser construído. Capanema tem mais de 20 anos, a gente ainda está caminhando. Então a nossa cultura é um tanto quanto diferente, né? Porque é o mesmo estado, que é a mesma coisa, não é isso. Então tudo é uma base, já evoluiu muito do que nós éramos há 10 anos atrás. Então, eu digo assim, para o empresário é uma esperança e para a gente é uma gratificação. Olha só, estamos aqui com Débora Grace Martins, presidente do Conjove, com uma vasta experiência no ramo da educação. Mais de 20 anos, né, Débora? No ramo da educação. E por falar em educação, vamos falar aqui sobre um assunto que nós estávamos nos bastidores, né, tocando assim, falando sobre atendimento ao cliente. Atendimento ao cliente. O que representa um bom atendimento ao cliente para você, Débora? Posso perguntar para a voz do além aqui, para o pessoal que está sentado ali, também o que representa um bom atendimento ao cliente? Como é que você classificaria um bom atendimento ao cliente? Acolhimento. Acolhimento. Fala para mim mais sobre o acolhimento. Eu diria que assim, hoje a gente não pode ser tão engessado. Certo. Porque hoje, por exemplo, eu não gosto muitas vezes de atendimento virtual que você entra, aperte 1, aperte 2, aperte 3, aperte 4. Automático, automático, né? Eu não me sinto acolhida. Às vezes eu estou com pressa, às vezes é uma coisa assim, eu só quero tirar uma dúvida. Às vezes é rápido, me ajuda, mas nem sempre. Então eu digo, por que o acolhimento? Às vezes você está com um problema, ou você só quer uma resposta rápida, uma dúvida. É aquele contato visual, é aquele sorriso, é aquele boa tarde, às vezes aquela questão de você poder ajudar. Então eu costumo dizer assim, às vezes a gente tem que tratar, a gentileza gera gentileza, e a gente tem que tratar o outro, independente de qualquer situação, como você quiser ser tratado. Sim. Então o acolhimento, às vezes você não ganha só um cliente, você ganha um amigo, e você ganha às vezes um advogado, porque essa pessoa vai sair te defendendo para todo mundo, te elogiando e trazendo novos clientes. E a melhor, eu já dizia desde que eu era moleca, a melhor propaganda que tem é a boca a boca. Entendeu? Às vezes não adianta você investir numa rádio, investir no Instagram, numa influencer, mas se ali a base do seu atendimento não está muito bom. Eu sei que, tipo assim, a gente trabalha muito isso, mas ninguém é perfeito. Sempre tem um dia que às vezes dá uma errada. O atendimento está muito relacionado à comunicação. O pessoal quer falar, o pessoal da plateia. Então, o atendimento ao cliente está muito relacionado à comunicação, né? A forma que você se comunica, a forma que você se expressa e a forma que você entende o que aquela pessoa representa para a empresa. Aquela pessoa que eu chamo é o cliente
externo, né? Nós temos o cliente interno, que ele é construído para atender o cliente externo, certo? E, enfim, a comunicação, você falou, eu posso ter uma rádio bem estruturada, eu posso ter a melhor rede social, enfim, digitais influências, só que se eu não tiver o atendimento humanizado, realmente, lá com a minha equipe que está lá o dia a dia, que está ali, que passa, que atravessa momentos difíceis dentro da empresa, eu começo a perder terreno, eu começo a perder gente, eu começo a perder aqueles que podem fazer alguma coisa. E a comunicação, Débora, muitas vezes as pessoas acham que é só falar, trazer a parte técnica, explicar, colocar ali pro pessoal, né, para a equipe, e deixar a equipe se virar com aquilo. O que você traz de experiência? O que você pode falar de pontos negativos também em relação ao atendimento e como a gente pode melhorar, né? Porque ainda é perceptível que às vezes os lugares, as estruturas são muito boas, realmente, às vezes até a refeição, a forma que as pessoas se colocam, mas existe a parte do capital humano realmente, né? Das pessoas que precisam compreender como é que aquele processo funciona. E às vezes eu já me senti assim, às vezes até constrangida, porque a gente chega em um lugar e a impressão que dá é que você está ali de favor. Tipo, o que você está fazendo aqui? Né? Que você está atrapalhando o meu horário. Mais ou menos essa interpretação que a gente faz. Nem sempre pode ser isso, né? Pode ser só que a pessoa esteja num dia ruim, etc. O ruim é quando você frequenta o lugar assiduamente e isso se repete. Você vê isso por aí, Débora? Fala pra gente sobre... Vamos falar um pouquinho sobre... Ela não gosta de briga, gente, mas eu tô dando uma instigadinha nela, que é só pra ela trazer um pouquinho dos pontos negativos, porque a gente não... né? Enfim, nós sabemos da funcionalidade e de como as coisas acontecem. Assim, às vezes existe a questão comportamental. Como a gente estava conversando antes, eu acho que, tipo assim, hoje existe a parte técnica, ela é muito importante, mas a parte comportamental conta muito. Então, por que eu falo a parte de acolhimento? Então, às vezes você não pode ver aquela pessoa só como um número. Então, às vezes tem empresas que são muito voltadas a metas ou um vendedor muito voltado à comissão. Então, você está vendo aquele cliente só como um número a mais, não como um ser humano atrás daquele número, daquela compra. E está vendo uma coisa a curto prazo e não a longo prazo. Ele está comprando ali, mas ele pode voltar e pode trazer outros amigos. Então, você tem que trabalhar muito bem no atendimento, nas suas vendas, para se transformar numa relação que possa virar um pós-venda. Então, tipo, tá certo que nem sempre a gente acerta, nem Jesus agradou a todos, eu acho que não existe atendimento 100% perfeito. Exato. Porque às vezes a gente é impossível a gente acertar todas as vezes, né? Uhum. Mas acho que a parte comportamental, ela atrapalha muito as pessoas. Então, a gente tem que entender que as pessoas têm perfis. Tanto como a gente tem perfil de colaborador, a gente tem perfil de clientes. Então, tem cliente que é um pouco mais, ele demora um pouco mais para entender, ou ele tem ou ele é mais rápido, ele é apressado, ele é agoniado, ou é aquele cliente que é visual, ou é aquele cliente que precisa pegar. Então, a gente tem que saber se adaptar a atender todos esses tipos de clientes e não querer que ele se adapte no meu perfil. Eu que tenho que me adaptar no perfil dele. Não é o cliente que se adapta à empresa, a empresa que se adapta ao cliente. Tá certo que a gente tem que seguir as regras da empresa, tem que não virar bagunça. Né? Isso, mas você sabe que tem um ponto também delicado, né, que eu poderia dizer que é um ponto negativo, né, em relação a essas contratações. Por exemplo, eu sou amiga da Débora, indica lá. Só que às vezes eu não tenho habilidade para estar ocupando aquela função. Então, muitas vezes, o que acontece? Existe a indicação, acho beleza, mas desde que você indique de acordo para a função determinada, entendeu? E aí o perfil, ele se encaixa. Porque não adianta você chamar uma pessoa que lida muito bem com planejamento, que é um projetista de mão cheia, para ir vender. Muitas vezes ele não consegue exercer a mesma capacidade de venda do que a pessoa que é comunicadora, executora, que está ali, que é um tratorzão nas vendas, entende? Então, existem perfis realmente diferenciados, né? Existem perfis mais analíticos, que eles são ótimos para trabalhar na parte estratégica de uma empresa, e isso você vai descobrindo de acordo com o que quando você começa a investir realmente na empresa, né? Quando você começa a investir realmente em treinamento, em capacitações, e isso ainda é um lugar que nós vamos ter que caminhar devagar, né, Débora?
ou caminha devagar ainda, muito lento, né? Precisamos melhorar Mas pouco. sabia que eu tenho uma visão assim que já melhorou bastante? É mesmo, Eu trabalho com isso já. Eu acho que é porque eu morei 11 anos em São Paulo, então eu percebo diferente de você. Tipo assim, há 20 anos eu acho que a gente trabalha com essa parte. Às vezes eu chego em um local e você diz, você que me come o meu primeiro emprego, eu digo, foi, eu não lembro. Pode estar feliz, é isso que me dá a satisfação que me dá. Que eu consegui ajudar alguém. Então essa é a minha satisfação com o meu trabalho. Antigamente eu via muito essa questão da indicação, muito mesmo. Hoje eu vejo, sim, não vou dizer que eu não vejo, eu vejo com uma boa frequência ainda, mas eu já vejo as empresas investindo muito nessa questão de perfil. Fazer uma contratação melhor, por quê? Quando você faz uma boa contratação, você economiza na hora de uma rescisão. Com certeza. Porque você tem um turnover menor, não perde tanto tempo, você treina a pessoa, demora ali 3, 6 meses, a pessoa não dá certo, aí você tem que mandar ela embora, você vai ter um custo na questão trabalhista e vai ter um custo numa recolocação, num retreinamento, é todo um custo envolvido. Eu já vejo muita empresa interessada em contratando, ou mesmo, tipo assim, quando a empresa não tem todo um valor para investir em contratações de um profissional dessa área, ele mesmo já se começa a estudar. Então, tipo assim, eu tenho vários colegas que já são analistas de perfil, propriamente porque por mais que eles contratem empresas para que eles consigam fazer essa questão do perfil. Mas por que de repente tu sente essa questão de São Paulo? Realmente, assim, quando eu viajo vou visitar meus amigos franqueados de São Paulo, Minas Gerais, outras cidades que você tem uma cultura diferente da nossa, a gente fica assim, tanto quanto apaixonado pelo perfil que eles nos apresentam. Mas tipo, nem tudo é perfeito quanto parece. Eles também têm problemas tanto quanto a gente. Só são problemas diferentes, problemas culturais diferentes. Mas eu vejo assim, a nossa região, ela tá indo um passo, talvez um pouco lento, mas ela tá evoluindo muito do que já foi no passado. Sim. Então hoje você vê pequenas empresas, às vezes, investindo nisso. Sim. Como você já vê grandes empresas, mas da mesma forma, quando você ainda vê grandes empresas que trabalham com indicação, e tem essa questão de colocar uma pessoa. Eu costumo dizer que não existe profissional ruim, existe profissional mal colocado. E às vezes as capacidades socioemocionais também estão desajustadas, né? Às vezes ali tem uma comunicação que não está muito bem elaborada, que aí surgem as fofocas, etc. E vai deixando o time menos entrosado, menos engajado, e aí vai perdendo realmente o estímulo de estar ali. Você falou num ponto muito bacana, que quando a gente pensa em empreendedorismo, a gente tem que pensar realmente na cultura local, né? E isso a gente é indiscutível, né? A pessoa que, por exemplo, eu falei, eu morei 11 anos em São Paulo, então realmente eu comparo, e fui 10 anos da aviação. Ou seja, a gente acaba sendo muito treinado para atender as pessoas, para se comunicar, para, enfim, fazer várias atividades dentro das próprias companhias aéreas, entende? Então, quando você olha e você sabe que é cobrado por aquilo, você acaba observando que às vezes deixa um pouco a desejar. E eu trago essa cultura aqui, não me adaptei totalmente à cultura de lá, mas eu aperfeiçoei a minha cultura dentro daquilo que eu conhecia e com aquilo que eu conheci em São Paulo. Então eu acho que, e tá tudo bem, né? A gente não precisa trazer o que é de lá para cá, pelo contrário, a gente pode expandir o que é daqui para fora. E, além disso, desenvolver realmente os nossos talentos locais, que tem muitos, né? Mas isso não impede, a gente consegue diferenciar, Débora, quando é uma questão cultural e quando realmente um ajuste de comunicação, um ajuste de interatividade, um ajuste de engajamento com o cliente que está ali. Nem sempre a gente está de boa, está no rolê legal e tal, nem sempre a gente está preparado ali para atender realmente. Às vezes a mulher está com cólica, né? Enfim, às vezes perdeu alguém da família, está ali trabalhando, ou separou, enfim, são vários processos que a gente atravessa. Mas isso não é desculpa, né? Eu digo que as imperfeições, elas não podem ser desculpas para a gente desrespeitar o próximo. Sim, o meu direito termina quando começa o seu, né? E as minhas atitudes desrespeitam a mim, as suas a você. Então não é porque às vezes o cliente vai chegar, você está com um problema em casa, uma coisa que você tem direito de destratar alguém. É o seu problema, você não pode tornar aquilo o problema de outra pessoa. Sim. E às vezes o que a gente vê muito no trânsito, às vezes é muita briga de trânsito, no trânsito batido, porque as pessoas estão nervosas, estão estressadas, elas acabam descontando no trânsito, na velocidade, no carro. Então a gente tem que
entender que as minhas atitudes desrespeitam a mim. Sim. Então eu tenho que ter cuidado e tentar evoluir eu como pessoa. E não tenho que ficar me preocupando com essas suas atitudes. Então eu tenho que te tratar bem. Gentileza gera gentileza. Isso. Então eu posso, se eu tô com cólica, se eu tô com algum problema, qual é o correto? Chegar ao meu superior e dizer, olha, eu não estou com condições de ficar na base de atendimento, eu posso ficar aqui dentro do estoque. Trocar, né? Fazer uma atividade que não me deixe de frente porque eu não estou em condições. Ou eu posso aqui na farmácia rapidinho comprar um remédio que vai me fazer me sentir melhor. E tem como essa questão de alinhamento de comunicação também dentro da empresa. Se eu sei que aquela pessoa está com um problema, às vezes, sério de família, ela não vai ter condições para lidar com o atendimento ao público, se é um bom colaborador, custa como empresa ter a sensibilidade de colocar em algum outro setor que ele possa continuar produzindo e, de repente, dar a oportunidade de alguém que está em outro setor aprender naquele outro setor. Legal. Que tenha perfil, obviamente. A gente não existe profissional ruim. Existem pessoas mal colocadas, porque às vezes a gente, pela facilidade, tipo assim, a Maria me indicou o João, eu coloco o João ali porque eu já estou com paciência de entrevistar, de receber currículo, não aparece ninguém. Nem treinar? Nem treinar eu coloco. Mas aí eu esqueço que às vezes eu vi um vídeo, acho que esses dias no Instagram, que dizer que tem 3 tipos de colaboradores. Que o que mais prejudica é aquele que faz o básico, que você acha que tá bom, mas o que você se acostumou com o básico. O A é o profissional que faz sempre o melhor, o B é o que faz o básico e o C é o que te incomoda. Só que o C você percebe logo e você às vezes já faz uma troca, uma coisa do tipo. E o B você vai mantendo porque você está satisfeito, só que você poderia ter algo, né? Então, tipo assim, às vezes a gente pensa, como vai ter uma zona de conforto e às vezes tantas coisas a gente acaba não parando para pensar nisso. E às vezes é só uma questão de capacitação e de comunicação. Às vezes uma boa conversa, qual é a sua dificuldade? É o horário? Não, é porque eu tenho que sair às vezes uma hora mais cedo, sou casa de 10 minutos do ônibus. Eu não posso, de repente, mudar o horário desses 10 minutos para te dar uma melhor qualidade de vida. Comunicação, né? Às vezes tem um ruidinho ali de comunicação. Débora, segura um pouquinho aí, bebe uma água, tá? Que nós vamos chamar a Alaine para falar sobre a promoção do Dia das Mães do Paraíso Shopping. Vem pra cá, Alaine. Hã? Tem aqui. Ai, bora lá então falar. É o seguinte, bebe uma água, Débora, enquanto eu vou fazer um marketingzinho aqui pra Alaine, né, Alaine? Olha, lembrando, quem tá concorrendo, quem tá na live, quem tá ao vivo aí pelo Instagram do Paraíso Shopping, tá? Nós temos 10 sessões de laser na axila, minha gente. Nada de... Eu ia falar que sovaco cabeludo, mas é isso mesmo, tá, gente? Nada de axilas peludas, porque você vai poder se livrar desses pelos todos. Espaço Laser tá sorteando 10 sessões para você que está nos acompanhando, além, né, da Super Mix, que também deixou um prêmio aqui para quem está acompanhando a live. E tem um outro prêmio que chegou ali do Boticário. E, enfim, se fosse você, não perdia, tá? Nem um momento aqui com a gente. Seguinte, vamos lá falar das promoções, tá? No Dia das Mães, vai ter promoção do Dia das Mães aqui no Paraíso Shopping. A cada R$200 em compras, você ganha um cupom para concorrer a um ano de belizaria e estética. Olha, mana, vai ficar mais bonita ainda, né? Vem pra cá, viu? Não perde tempo. O sorteio vai ser dia 12, no Dia das Mães. Lembrando que no dia do sorteio do prêmio principal, temos sorteios de brindes para o público presente. Você vai poder comprar em qualquer loja do shopping, produto ou serviço, né, Alaine? Então, independente do produto que você compre, do serviço que você esteja pagando, você está concorrendo, desde que seja acumulativo, tá, gente? R$200. Mais alguma informação, senhora? Olha aí, você pode comprar R$50 em cada loja, acumular e vai concorrer, né? E ganha o cupom. Não perde tempo, vem logo pra cá, apresentei a tua mãe. E olha, tem também aqui, ó, La Pasta, Palatari e o Terraço Gourmet, que deixaram aqui uma tábua de frios. Nós vamos agradecer, já estamos agradecendo aqui, né? Olha, Débora, fica à vontade, tá? Galera, quem quiser, fica à vontade aqui também.
E é isso. Agradecendo também o apoio da Rádio Princesa FM, tá apoiando aqui o nosso primeiro episódio e vários outros, né, Alaine? O que mais, Alaine, nós temos aí para agradecer? Ah, tá. Um momento. O Biguinho? O que tem o Biguinho? Ó, tô falando do Biguinho. Um abraço, Biguinho. Eu não sei. Bom, enfim, é o Biguinho, sensação, né? Que tá aí gerando todo esse movimento na Rádio Princesa FM. Ontem eu estive lá na Princesa, fui falar um pouquinho do primeiro episódio, né? Muito bem atendido, eu fui lá. Vamos lá. Seguinte, Débora, enquanto eu procuro aqui, vai contando uma história pra gente sobre os teus 20 anos de educação. O que mudou? Né? O que você conseguiu ver de diferença? 20 anos, vamos pensar aí, estamos em 2024, certo? 2004. Foi onde? 2002. 2002? Começou em 2002. Então, são 22 anos. 22 anos de Microlins Santarém. Nesses 22 anos, esse dia eu estava falando, as coisas evoluíram muito. Naquela época, a maioria das vezes a gente trabalhava com cursos bem mais básicos. A gente começou com umas meia dúzia de cursos, que era informática básica, montagem e manutenção de computadores, telemarketing, recepcionista, era básico. Hoje a gente tem uma gama de mais ou menos 100 cursos, que até eu me confundo. A gente já está entrando na inteligência artificial. A gama de cursos. A gente falando de parte comportamental, por exemplo, a gente tem um curso agora de soft skill, que é uma coisa que a gente tem que bater muito na tecla, que é a inteligência emocional, que a gente tem que saber lidar com nossas emoções, que isso é muito... Não adianta eu saber como fazer uma planilha como ninguém, ser expert no assunto, mas eu não sei tratar o meu cliente ou o meu colega de trabalho. Então, essa questão, até a questão financeira, a questão da educação financeira, a gente tem hoje, que hoje isso se reflete muito também na qualidade de vida do seu colaborador. Porque se ele não tá, se ele tá com algum problema em casa, a questão financeira, que hoje, querendo ou não, é algo que perturba muito a cabeça, né, das pessoas, digamos assim, a gente também trabalha bem essa questão. Então, nesses 20 anos que a gente está falando, a pandemia acelerou muita coisa. Naquela época, a gente trabalhava com formação de turmas, era 20 alunos por turma. Hoje, a gente trabalha com uma metodologia que é uma flexibilidade muito maior. Então, tipo assim, você faz o seu horário, você faz o seu dia, você diz quantos dias, qual é o horário que você quer ir. Se você trabalha com uma escala, você não perde aula, você pode ir no horário, você não vai perder conteúdo. Você consegue montar o pacote de cursos que você quer. Você dependendo, na época da pandemia, o aluno fazia o celular, curso até pelo celular. Que a gente tinha na época, ainda tem, né? Agora a gente ainda tem um aplicativo. Então, hoje você tem, hoje a gente trabalha com EJA, técnico imobiliário, a gente tem curso técnico. Evoluiu muito. Que era no passado, de 20 anos, e a pandemia, eu digo que acelerou uns 10 anos. Isso aí, porque o que a gente via que ainda ia demorar, principalmente essa questão do EAD, ele se tornou mais forte. A gente trabalha com educação à distância, com a graduação e a pós-graduação, que é o NICUB, desde 2007. Mas a gente tinha que, tipo assim, mas a graduação é diferente. O nosso público é um público que realmente não tem como vir para a cidade, é um público que mora em outra localidade, que tem uma dificuldade. Mas nos cursos mais básicos, era mais difícil você ter essa visão. Você achava que era algo que demoraria muito a acontecer. E aconteceu. Mas o que a gente percebeu? As pessoas ainda querem muito isso. O contato pessoal. Entendeu? Então, somos seres humanos, somos seres sociais, né? Isso. Por isso que eu falei, a questão do acolhimento. Entendeu? Você percebe que as pessoas que adoecem emocionalmente, elas se isolam. Sim. Então, nós precisamos do contato social, do convívio social, para que nós possamos desenvolver nossas habilidades realmente. Eu vejo assim que as pessoas querem esse acolhimento, elas querem esse contato, mas ao mesmo tempo elas não querem se sentir amarradas. Elas querem flexibilidade. Elas querem... Fala um pouquinho sobre isso. Flexibilidade, elas querem possibilidades. Elas não querem fazer só isso aqui, isso aqui. Elas querem, eu trabalho... Antigamente, a pessoa que trabalhava sob escala, era muito difícil ela conseguir estudar. Porque ela trabalhava, sei lá, segunda e quarta, e na segunda e terça ela não trabalhava quarta e quinta. Era uma escala. Aí você não conseguia ir fazer um curso, uma faculdade, porque o seu horário não batia com o horário da instituição de ensino. Era muito... Eu lembro na minha época eu fiz faculdade, também na minha época só tinha direito, administração, contabilidade, biologia, se não me engano, e enfermagem. Só tinha esses 5 anos. Eu fiz, na época, a FIT. Então, tá aqui em Santarém, né? Tá. Isso, só tinha esses 5 cursos. Então, e eram todos presenciais ali. Você entrava às 7, saía às 10 horas da noite.
era fixo aqui. Você não tinha outra possibilidade. Se você trabalhasse sobre escala, ou se você tivesse trabalhar viajando, ou se você não tivesse filhos, você não tinha possibilidade. Agora não. Com o EAD, não só a graduação, facilitou muito. Hoje, quando você pensou que ia fazer um curso técnico de forma EAD, hoje em dia já é possível. É possível você fazer o EJA. Tipo assim, Santarém eu não vejo tanto essa questão das pessoas não terem um segundo grau completo. Mas na cidade interior eu vejo. Assim, quando eu faço seleção na unidade de Itaituba, eu recebo muito currículo de pessoas já de 20 e poucos anos sem o segundo grau. Sem ter o segundo grau. Sem ter o ensino médio completo. O EJA. E o EJA, ele vem nesse lado, tipo assim, se eu tenho filhos, eu trabalho em escala, eu tenho uma dificuldade, você já pode fazer EAD. Então hoje, na Microlins, a gente já oferta o EJA, oferece o curso técnico EAD. Os cursos tradicionais, a gente tem a possibilidade de fazer EAD, mas a gente prefere trabalhar no presencial por essa questão do acolhimento, do toque, da assistência, de você estar ali, fazer esse acompanhamento para que a pessoa se sinta mais assistida. Que eu acho que, tipo assim, a pandemia ela evoluiu muito na parte técnica, informática, essas coisas, inovação. Mas na parte humana, ela deixou talvez as pessoas mais sensíveis. Elas começaram a sentir mais falta desse contato. Então, tipo assim, eu lembro que no início, quando migrou tudo para o EAD, a preocupação era as pessoas não vão querer voltar para o presencial. Quando voltou, foi que todo mundo quis voltar para o presencial e quase ninguém quis ficar no EAD. Então, é isso de ver que as pessoas querem esse contato. Só que facilita, por exemplo, se eu moro numa localidade distante, que eu não tenho lá, não tenho curso que eu quero fazer, mas eu preciso, eu gostaria de fazer, e facilita porque eu posso fazer de forma EAD. Eu tenho internet, que hoje a internet está chegando em praticamente todos os locais, já está bem mais abrangente do que era anos atrás. Hoje você tem várias possibilidades que já não tem um custo tão alto como você tinha no passado. Então, para a educação, eu vejo que abriu muitas possibilidades. Também teve um probleminha da adaptação dos professores, né, para o EAD. Eu lembro que eu participava de um programa, na verdade eu faço uma transmissão para uma rádio em Bragança, e lá no início, e bem no meio da pandemia, nós ouvimos vários relatos de professores, além de ler, mas na escola pública, né, o fato do EAD. Então ficou bem difícil a adaptação por conta dos conteúdos, tudo, né? E foi feito de uma forma muito brusca, porque nunca ninguém ia esperar que ia passar por uma pandemia. E não era algo totalmente inédito, um novo planejamento. Então, o novo, ele assusta. Primeiro a gente estava com medo de morrer. Primeiro a gente estava com medo de morrer. Já tinha isso aí. A gente olhava, parece que já via o vírus do coronavírus passando logo naquele muitas início. crises de ansiedade, né? Então, as pessoas tinha isso, aí aquela ansiedade com algo que você não sabe fazer. Às vezes a pessoa não tinha uma intimidade com informática, não tinha uma intimidade com o computador, não tinha uma internet boa, não tinha um equipamento bom. Então ela foi se adaptando. Então, daí eu acho que do meio para o final você já começou a sair cases de histórias de professores que superaram de uma certa forma, que viraram notícia. Porque eles tiveram criatividade. Mas acho que Mas isso aí é uma ponta, sim. O grande número sentiu realmente dificuldade. Isso é uma realidade. 99% da sociedade, sim, a gente se adaptou. É isso. A gente se adaptou. Porque era necessário, mas tipo assim, na hora que abriram, disseram, pode sair de casa, todo mundo saiu desesperado. Nem que foi só pra ver a rua, o sol, andar na rua. A gente estava desesperado pra sair de casa. A gente queria ver gente. A gente queria. Eu acho que teve gente que foi na padaria comprar pão só pra poder ter contato pessoal físico com alguém. Sim. Porque as pessoas ficaram trancadas. Meus pais ficaram trancados em casa de março a julho, agosto. Não saíam pra nada. A sorte que tem um espaço onde eles podiam transitar na casa sem se sentir sufocados, digamos assim. Sim. Mas você imagina uma pessoa ficar em casa 4, 5 meses sem sair. Eu fiquei 82 dias. Ficaste quanto tempo? Como eu continuei nativa, eu continuei trabalhando, então acho que eu fiquei sem sair de casa mesmo, só durante o lockdown. Fiquei trabalhando dentro de casa. Gravei 45 lives nessa época. Meu Deus do céu, não perdia tempo. Estava grávida. Douglas estava por onde, Douglas? Em casa também. Pois é. A adaptação, eu engordei 10 quilos. Eu engordei também. A adaptação Mas foi eu fácil. engordei, eu acho que foi um movimento todo, sabe? Além da ansiedade, obviamente, né? Muitas perdas. Muita gente conhecida de movimentos de startups, enfim, foram partindo.
enfim, pessoas que trabalhavam muito próximo. Isso gerou um desconforto, uma dor muito grande. E aí, quando você achava que estava se recuperando, vinha uma outra notícia, enfim. E lidar com todas essas novidades, de fato, gera... Mas tem que tirar o que veio de bom, né? A gente não pode lembrar a gente só a tira o parte de ruim, bom, né? ou seja, como tirar de bom quando você está vivendo um luto, né? Então, nesse momento você não tira. Quando você supera, você aprende e sai da experiência. Então, eu perdi uma tia muito próxima logo no início. Então, eu te falei, no início foi aquele choque, você se adaptar. Primeiro tá todo mundo com medo de morrer. Sim. Aí depois você tinha que sobreviver financeiramente. Sim. Então, aí você encarar todas as mudanças. Mas por isso que eu digo que acelerou muita coisa. Eu digo assim, na parte trabalho profissional, não na parte humana. Mas porque a parte humana, eu acho que na realidade ela nos deixou muito mais sensível. Porque a gente acabou pegando aquela frase aquela música, como é que a gente tem que viver, amar como se não houvesse amanhã. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. É preciso amar. Isso. Olha, contratos para show. Pra onde que nós vamos mandar? Então, como se não houvesse amanhã. Esse lado humano a gente passou a ter que encarar que a gente amanhã essa pessoa não pode estar lá. Então você tem que evitar sair brigado. Mas se você parar pra pensar, amar hoje é assim também. A gente pode sair, sei lá, né? Deus o livre, né? Vou rezar aqui pra não acontecer nada com ninguém. Mas a vida é esse sopro. E a gente às vezes tem que passar por uma pandemia pra ter essa compreensão. Entendeu? E é isso, minha gente, que rufem os tambores. Olha, nossos apoiadores, muito obrigada pela companhia, pela parceria e pela confiança aqui. Débora, só vou vender um peixe aqui bacana para La Pasta, né, que temos aqui algumas porções que você pode aproveitar, apreciar com a sua família. Porções de brusquetas, azeitonas verdes, queijo mussarela, salame fatiado, canicama, olha aqui, ó, tá na tábua de frios, aqui tem tábua de frios também, calabresa, cebolada, camarões rosas. Você pode aproveitar com a sua família. Traga a sua família, sabe a sua mãe? Traga a sua mãe, traga a sua família, venha desfrutar do espaço aqui na praça de alimentação. Traga todo mundo que você conhece, não traga só a sua família não, traga seus amigos. Ó, gente, eu tô aqui na praça de alimentação, venha aqui no La Pasta que tem uma massa enorme, tá? Que dá para uma galera, que é porção família espaguete com camarão. O valor tá muito bom e dá para muita gente. Então traz todo mundo, chama a galera para fazer uma boa refeição aqui na nossa praça de alimentação do Paraíso Shopping. Afinal de contas, né, para todo empreendedor, Paraíso Cash, basta, fica com a gente. Débora, deixa uma mensagem. A gente está chegando ao fim, já está acabando, Débora. Olha, sem lágrimas, por favor, que nós vamos voltar no segundo episódio. Daqui a pouco eu conto para vocês quem vai estar com a gente no segundo episódio. Deixa uma mensagem para quem está nos assistindo, para quem está precisando daquela, sabe aquele insight? Aquela dica assim, poxa, eu não tinha parado para pensar nisso, mas ela falou e conectou com esse momento da minha vida. Deixa uma mensagem, olhe para aquela câmera. Posso aproveitar para dar uma sugestão também? Claro, fica à vontade. A gente está falando de empreendedorismo, né? Nosso foco aqui hoje. Através do associativismo, a gente promove muitas ações para essa questão do empreendedorismo, para a gente trabalhar, melhorar a economia local. Sim. Final de agosto, 29, 30 e 31 de agosto, se eu não me engano, vai ocorrer a Feira de Negócios Tapajós, que vai ser no Centro de Convenções. Essa feira já foi realizada em 2014, agora está sendo uma proporção maior. A gente já está com 99% dos estandes vendidos. A gente vai ter empresas como Comprare, como Pasta Imobiliária, Coimbra Imobiliária, Imobiliária Ribeiro. A gente vai ter Terapia do Sono, Porto Gelato. A área gastronômica vai ser cabeçada pelo Saulo. Olha que legal. Então, vai ter agronegócios, vai ter área pet. Então, a gente vai ter mais de 200 empresas e vai ter várias programações. Vai ter uma palestra nacional, vai ter workshops. É um evento que é para movimentar a sua economia, mas para as pessoas possam empreender. Vai ter parte de artesanato, bioeconomia e turismo também. Vai ter contratação dos freelancers, né? O pessoal que trabalha ali ajudando? Sim, ou vai ser só a galera do... Vai ajudar de uma certa das forma associações a movimentar, porque assim, ela é organizada pela FACIAPA. Certo. A FACIAPA é todas as associações comerciais juntas, digamos assim. Mas, tipo, a minha empresa, eu vou ter um stand lá, eu vou contratar alguém para adesivar, eu vou contratar decoração,
eu vou ajudar a gerar a economia. Vai ter palestra, o ônibus vai movimentar, Uber, vai ter... Vão sair de pontos estratégicos da cidade. Sim, vai ter, se não me engano, vai ter a questão de mais locais, a frota de ônibus ter um número maior. Mas eu quero dizer, pra gente que é empreendedor, é preciso a gente ter visto. Então, o que não é visto não é lembrado. Existem frases antigas, coisas antigas que a gente precisa sempre inovar. A gente falou da questão que a pandemia acelerou muita coisa, mas o que eu quero dizer, por exemplo, eu tenho 22 anos de empresa. O que a Microlins era 22 anos atrás, ela não é nada hoje. Ela mudou muito, ela inovou. Por quê? Para você se manter no mercado de trabalho, para você conseguir manter a sua empresa, você tem que ter, além da credibilidade, você tem que estar o tempo todo inovando. Você tem que estar o tempo todo procurando melhoras, capacitar a sua equipe. Isso é o atendimento, é a base, é o seu coração. Você tem que estar sempre capacitando. Você tem que ter profissionais capacitados. Vaga tem, gente. O que falta é gente capacitada. Uau, entendeu? Então, não vou dizer para vocês que se eu mandar um WhatsApp aqui para meia dúzia de amigos, 3 estão precisando de colaborador. Então, existe sim, mas tem que ser trabalhado nessa questão comportamental. Mas para você que é empreendedor, eu sei que a gente mata 3, meia dúzia de leões por dia. Muitas dificuldades que a gente enfrenta, às vezes dá vontade de desistir, jogar tudo pro alto e só Jesus na causa, às vezes. Mas a gente não pode desistir, porque às vezes a gente tem que entender que a gente não só está colocando o pão na nossa mesa, mas a gente está ajudando muita gente. Quando a gente gera empregos, a gente está ajudando diretamente e indiretamente muita gente. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, que a gente é um dos mais corajosos. Quando você decide empreender, você já é sinônimo de coragem, porque você vai passar por dificuldades, desde atendimento, financeiras e N outras coisas. Mas como é que a gente fala? Persistir sempre, desistir jamais. Eu digo, então, o recado que eu posso deixar para quem está procurando emprego ou quer, às vezes, ter uma colocação melhor, se qualifiquem. Trabalhem a parte comportamental, mas não esqueçam a parte técnica. Isso é extremamente importante. O mercado está hoje cada vez mais concorrido. Você vê vagas de vendedor, pessoas formadas em engenharia, psicologia concorrendo, porque o mercado está extremamente concorrido. Para você que é empreendedor, não desista. Se aproxime de pessoas. A gente é a média das 5 pessoas que estão ao nosso redor. Se aproximem de outros empreendedores. Participem de associação comercial ou outros clubes de negócios, algo que te faça desenvolver, que às vezes você está fazendo um cavalo de batalhas num problema simples, mas é porque você não sabe a solução. Então, persistir sempre, desistir jamais. É isso, gente. Obrigada. Muito obrigada, Débora Grace Martins. E olha, o meu recado para você, empreendedor, é para você tirar esse sangue dos olhos. Tem gente, eu vou ressignificar esse ditado, viu? Vamos para a luta, sangue nos olhos. Não, brilho nos olhos. Que as suas escolhas realmente venham do seu entusiasmo, da sua força de vontade, da sua dedicação diária, da sua criatividade, e que você possa seguir em frente o seu caminho, o seu propósito de vida. Débora, muito obrigada pela tua participação. Foi muito bom te receber aqui. Eu que agradeço. Você inaugurou o Paraíso Cast. Você tem noção do que é isso, Débora? Que responsabilidade, né? Porque agora eu tô com frio na barriga, mas eu agradeço a oportunidade e a confiança de terem depositado em mim. Eu espero ter retribuído, ajudado, digamos assim, e ter superado as expectativas de vocês. Muito obrigada pela tua participação e com certeza você superou nossas expectativas. Foi muito bom te ter aqui. E olha, depois da feira, pertinho da feira, a gente podia voltar a bater um papo, né? Sim, com certeza, com certeza. Eu posso trazer o Alberto, que é o responsável. Rosivete Figarella, um grande abraço também, né? Sim. E é isso, galera. Muito obrigada pela companhia. Curta, compartilhe e nos acompanhe aqui pelas redes sociais do Paraíso Shopping e lá pelo meu canal no YouTube, que hoje não rolou, mas que vai rolar, tá? Afinal de contas, para todo empreendedor, Paraíso Cast, É isso, minha gente. Faltou o sorteio. Acontece na melhor família. Para sortear. Quem são os nomes que estão aí? Aí fala assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente só vai falando os números aqui. Então pronto, a Laine deu uma opção aqui. Você que está acompanhando as redes, nós vamos colocar um link
no Instagram do Paraíso Shopping. Você vai poder se inscrever por lá e concorrer a 10 sessões para depilação. Ó, gente, você vai poder, a garotada vai poder levantar os braços com a maior liberdade. Praticidade, elegância, sem aqueles pelinhos enjoados embaixo do braço. Pois é, tanto para homens quanto para mulheres. Espaço Laser está nos apoiando aqui. Super Mix deixou um super brinde para você também que acompanha. E tem um outro brinde que chegou ali do Boticário para quem se inscrever também. Se você não perdia tempo, eu corri, ó. La Pasta, vem aqui pro shopping, tem Palatari, tem os melhores pastéis. Vocês já comeram pastel lá do Palatari? É muito bom, né? Ó, da próxima vez você pode mandar para cá que a gente divide, tá? O pastel, enfim. Terraço Gourmet também tá com a gente. E Novo Lar Bragança. Tem novidade por aí, aqui no nosso podcast.